Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a US$ 61.700. Bitcoin que está lutando por essa região dos 62 depois de dados da inflação de acordo com o esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda a situação, te falando sobre o que eu espero para as próximas horas e dias no preço e também falando um pouco sobre o S&P 500, a inflação e o Brasil. Pasmem, o dólar está subindo mais de 1%, na máxima desde no comecinho de 2022 e realmente a situação é crítica aqui no Brasil. Vamos falar sobre tudo isso. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de falar um pouco da inflação, né? Porque a gente teve uma inflação vindo de acordo com o esperado, né? E o mercado ele estava otimista. Então a inflação desacelerou lá nos Estados Unidos. Quando a gente pega aqui, vocês podem ver que no anual o núcleo foi para 2,6, como esperado, e também a cheia foi para 2,6. O que mais me deixa contente é que a inflação no núcleo realmente está caindo, cara. Então olha só esse gráfico aqui para vocês verem como essa inflação realmente está desacelerando e tá voltando para os 2%, né, cara? Eu acho que assim, pô, seria lindo, né, a gente continuar essa queda. Isso está fazendo os dados aqui mostrarem que a maioria do mercado já está acreditando num corte em setembro, eu também, tá? E 2 cortes até o final do ano, tá bom? Então eu sei que todo dia eu vejo uma notícia ou alguém falando do apocalipse, cara, mas é só mostrar esse gráfico aqui, né? Outro gráfico que eu sempre mostro para vocês é o M2 lá nos Estados Unidos, né? A gente pode ver que, cara, eles não tá subindo. Desde maio de 22 aqui, cara, ele tá caindo, né? Beleza, deu uma subidinha aqui nos últimos tempos, mas é muito pouco, cara. Então, a inflação, obviamente que ela ia acelerar com essa merda toda aqui, mas agora, cara, a gente tá num dos poucos momentos que não tá tendo, que a impressora não tá ligada, né? Tá um pouquinho, mas não tá tanto igual já foi, né? Incrível isso aqui, né, cara? Mas, enfim, justamente por isso que há meses já, né, desde o ano passado, que eu tô otimista com a inflação nos Estados Unidos, né? E mesmo que a gente estiver errado e essa inflação ela continue pegajosa, ela volte a subir, a gente precisa entender uma coisa básica, que é a tendência no S&P 500. A tendência é de alta. A tendência na Nasdaq, a tendência é de alta. Então a gente não vai ganhar nada tentando adivinhar o topo nesses mercados, né? A gente precisa aproveitar as oportunidades neles, né? Então, a última queda que a gente teve no mercado aqui, o que que a gente fez? A gente comprou tanto Nasdaq quanto S&P 500, quanto as ações que a gente estava de olho, a BlackRock, por exemplo, né? Foi uma ação que a gente comprou na última queda que a gente teve aí. Então foi justamente aqui. Então, tudo que eu quero mostrar para vocês é que, cara, a inflação está caminhando para o local correto, não está tendo impressão de dinheiro infinita, milagre. E mesmo que comece a piorar a situação, cara, o mercado ele já está precificando isso, cara. O mercado está em tendência de alta, então tentar adivinhar um colapso nunca é o melhor cenário, tá bom? De vez em quando você até acerta. Só que qual que é o grande problema? A turma do apocalipse, quando acerta o apocalipse, fica com muito medo do apocalipse e não compra. Você tá me entendendo? Então você fazer o timing de topo no S&P talvez seja a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Mas é justamente por causa dessas pessoas tentando adivinhar o topo que o S&P 500 continua subindo e subindo e subindo. Alguém precisa não estar comprado ou estar shortando para dar liquidez para o preço continuar subindo, tá? Então não tenta adivinhar o topo do S&P 500, saiba que as coisas estão melhorando lá nos Estados Unidos. Já no Brasil, não, né? O Brasil, caras, é realmente bizarro. A gente tem 5,56, 5,57 o dólar, subindo mais 1,2%. Vai me falar, ah, Pablo, mas tem a ver com os dados de inflação dos Estados Unidos hoje? Não, cara, como eu disse, os dados eles foram de acordo com o esperado. Então o DXY está até caindo um pouquinho. Os treasuries lá de 10 anos estão caindo um pouquinho. Então isso aqui é 100% Brasilzão.
né? Nossa bolsa também caindo, mesmo com S&P, Nasdaq, China, tudo subindo. Então, o risco Brasil está muito elevado, caras. E sinceramente, né, eu sei que muita gente fica ansiosa quando criptomoedas fica de lado 3 meses, igual está agora, mas você sabia que a Bolsa Brasileira ela está caindo desde 2008 em dólar? Né, cara? Quando eu pego aqui, a gente tem uma queda de 70 e quase 74% desde as máximas. Então imagina você ser um investidor do mercado brasileiro que fica falando que cripto é ruim e tá vendo desde 2008 a sua bolsa não existir, né? Na verdade, a gente está no patamar aqui de 2005, galera. Então, olha só, isso aqui 100% é risco Brasil, né? Por que será, né? E de maneira muito clara, isso aqui pode continuar, né? Então é por isso que a maioria dos nossos investimentos, a gente tem que estar em dólar, né? Para mim, a maioria vai estar em cripto. Tudo bem, a gente é propenso a risco. Para a maioria das pessoas, não. Mas não ter a maioria do capital em dólar é loucura. Ah, Pablo, vou comprar dólar agora? Cara, não, né? Você vai comprar dólar quando está caindo. Então, para tirar digamos assim, a subjetividade, quando é bom comprar o dólar, quando o Lula vai falar uma merda, quando o Banco Central vai subir os juros de novo e o dólar vai cair, cara, para você não ficar dependendo de política, você precisa pelo menos de um Fibonacci, digamos assim, porque aí você vê, pelo menos você não está comprando muito esticado. O Fibonacci mais conservador é, traçando daqui, 5,37, tá? Antes disso, cara, para mim não tem compra em dólar. De preferência, 5,28. 5,28 para mim já é uma compra bem clara, tá bom? É onde a gente teve topos anteriores aqui. Então, para quem tá de olho, cara, duas coisas. Primeiro, espera a retração e a próxima vez faz o dever de casa e lembra que o Brasil é uma bagunça e que, infelizmente, caras, a gente deve ficar perdendo valor contra o dólar por muito tempo ainda. Show de bola? Legal. Entendendo isso, vamos para o mais importante que é o Bitcoin. E em relação ao Bitcoin aqui, eu destaco para vocês que no diário a gente está no suporte. Como vocês sabem, a gente está com um long no Bitcoin no 59, a gente está com um long no ETH ali nos 3,300 e pouco, a gente está com um long na Solana, a gente está com um long na Lido. Todos esses longs foram enviados no programa de membros, tá bom? Inclusive, agora oficial, tá bom? O lançamento vai ser no domingo. Domingo a gente vai lançar o plano de membros parcelado 12 vezes. Então a gente tá nesse long aqui. Eu sinceramente, cara, se o Bitcoin caísse para 52, para mim seria lindo. Seria onde eu compraria Bitcoin pra cacete, né? Inclusive, talvez até saindo de algumas posições no Brasil. Quer dizer, com certeza saindo de algumas posições no Brasil, por exemplo, de caixa que a gente tem aqui. Então a gente torce para uma queda mais forte para encher a mão no longo prazo. Mas no médio prazo, eu acho que a gente está muito confortável com o nosso longo no 59. Eu acho que caso o preço volte aqui nessa região abaixo dos 60, é uma zona onde eu cogitaria um long de médio prazo, ok? Ao mesmo tempo, a gente não pode fechar os olhos que a situação é complicada no curto prazo, né? No curto prazo a gente tem aí algumas resistências acima agora. Eu acho que a mais conservadora é tração do lado do topo. 63.500 é a primeira resistência. A gente nem chegou a testá-lo, que é um mau sinal no curto prazo, correto? Então, a gente meio que aguarda essa região aqui. Aqui a gente vai analisar como que o Bitcoin está se comportando nessa região, né? Mas por enquanto, a gente continua uma tendência de baixa no curto prazo. Então, no médio prazo, para mim, faz sentido esse long. No curto prazo, não. Porque no curto prazo a gente não consegue demonstrar força, né? O preço, ele tá preso aqui nessa região e, e claramente não consegue nem passar dos 62.500, o que seria a primeira resistência aqui, tá? Então, o que que eu vejo? Longo prazo, se voltar para baixo dos 60, oportunidade de position trade. Curto prazo, cara, eu não vejo esse trade daqui, tá? Eu acho que a situação é tensa no Bitcoin nesse curto prazo aqui. Falando um pouco sobre o sentimento, nesse momento, cara, o sentimento, eu acho que ele desenha um pouco do que a gente está falando aqui. No longo prazo, a situação é muito positiva, a gente tem um CVD na mínima, o que mostra que todo esse movimento até os 59 é uma correção.
ao mesmo tempo que a gente tem um long short ratio acima de 2 em 2,58, né. Então, isso me mostra que no curto prazo, cara, eu não vou querer me expor muito agora, né, ao mesmo tempo que no longo prazo eu sim gosto eu quero estar muito exposto. Então é uma situação um pouco indefinida, assim, né, um pouco difícil, já que a gente tem tempos gráficos diferentes, mostrando coisas diferentes, mas na minha opinião pode dar oportunidades, tá bom? Então, como eu disse, abaixo dos 60, talvez até um pouco antes aqui, se eu não tivesse comprado, eu estaria olhando para, opa, que de altcoin eu não comprei e eu quero comprar? A partir dos 60.800 e tal, é o que eu estarei fazendo aí, principalmente abaixo dos 60, tá? E primeira resistência 62.500, caras. Antes de romper o 62.500, eu sinceramente vejo a gente numa situação indefinida aqui, consolidação. Então tá difícil esse curto prazo. E 63.500 a gente olharia, opa, como que tá sendo esse rompimento para cima? Ele tá sendo bonito? Por enquanto não tá sendo, né? Por enquanto, vocês podem ver que a gente teve a alta, mas o open interest está de lado e o nosso long short ratio tá elevado ainda. Teve uma quedinha? Teve, mas está de lado aqui também. Então a gente precisa do aumento do open interest com queda no long short ratio, correto? Legal. Então outro ponto importante aqui, as ordens das instituições, né. Caras, essas ordens abaixo dos 60, então justamente por isso eu acho que é a principal região que você tem que estar de olho. E acima, para pressão no 62.500, 62.600, tá? Então tem uma pressãozinha aqui, o que não é bom, tá? Repara que a gente até tentou passar, mas meter essa pressão aqui não conseguimos, tá bom? Então 62.500 é a primeira zona de rompimento, onde eu vou olhar para o Bitcoin e falar: opa, tem alguma coisa melhorando, tem alguma coisa acontecendo? Enquanto a gente estiver abaixo dessa região, o curto prazo está pesado, ainda está distando incerteza aqui, né? Então toma cuidado. Certo, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? O dólar a 5,58, quase, caralho. E, e aí tem o lado ruim, né? Aqui no Brasil os nossos investimentos diminuem, a nossa moeda diminui, tudo que a gente tem aqui no Brasil desvaloriza, mas pelo menos, né, caras, a gente tem a maioria dos nossos investimentos, a grande maioria fora do Brasil. Então, a gente vê um Bitcoin hoje caindo em dólar, mas ele tá subindo em real. Foda, né? A gente vê a turma falando que o Bitcoin acabou e tal, não sei o quê. Só que esse ano, em, eh, em reais, esse ano, o Bitcoin, ele subiu 65%. Né? O Ibovespa, em real, esse ano, tá caindo. Pior bolsa do mundo. Em dólar, cara, nem se fala. Em dólar, esse ano, o Ibovespa tá caindo 22%. A gente tá no patamar que tava quando ele tava abaixo dos 100 mil pontos, tá bom? E aí muita gente me fala: "Pô, Pablo, mas, assim, cara, por que que você tá investindo em algumas empresas no Brasil e tal?" Ó, primeiro que é uma porcentagem bem pequena, né. Se eu não me engano, hoje eu tenho 6% dos meus investimentos em empresas no Brasil. Segundo que, como eu disse no último vídeo, são empresas voltadas para dividendos. Eu não tô achando que eu vou ficar rico com Vale ou com Taurus, não. São empresas que eu tô de olho para receber proventos todo mês, beleza? Não que elas paguem todo mês, mas como a gente tem 11 empresas no Brasil, todo mês a gente recebe dividendos. Você fala: "Pô, mas a política e tal, não sei o quê", cara, lembra, a gente não trabalha com narrativa. A gente sabe que tá uma bosta o Brasil, a gente sabe que o risco fiscal tá lá em cima, só que se todo mundo sabe isso, o que que acontece com o mercado? Ele precifica isso. Então por que que a nossa bolsa tá caindo 22% esse ano? Por causa de todas as merdas que estão acontecendo. Então lembra, beleza, o risco no Brasil é gigantesco, mas os preços também estão baratos, justamente por causa desse risco gigantesco, tá bom? Mas não se esqueça, cara, eu fortemente recomendo que você invista no Brasil em empresas de dividendos somente se você já estiver desconfortável com o quanto de capital que você tem no mercado cripto, né? Então, o mercado brasileiro, ele serve para dar tranquilidade para a gente colocar a maior parte do nosso patrimônio no mercado cripto, beleza? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, tá bom?
E não se esqueça, a gente aí no domingo vai ter o lançamento do nosso programa de membros 12 vezes sem juros, uma promoção aí pra vocês. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê.